Voltamos, olha aí, atualidades, hein? E aqui, nós convidamos nesse bloco aqui, doutor professor, hein? Douglas Colina. Homem aí, experiente, professor dedicado e também uma bagagem muito grande. Sempre aqui. Pessoal de São Paulo tá gostando, é isso aí. Douglas, também uma clínica aí, esse estado todo, que extrapola fora do estado. Ô Douglas, é uma satisfação, viu? Ô João, a satisfação é toda minha estar mais uma vez aqui nesse programa de grande audiência e um programa verdadeiramente informativo. Boa noite ao doutor João, boa noite aos telespectadores, a gente está à disposição. Bom, professor Douglas Colina, ginecologista e obstetra. Bom, ô Douglas, nós deixamos nossos telefones abertos para que os nossos telespectadores pudessem perguntar. Eu deixei um temas aqui, olha bem, dor pélvica, ovário policísticos, corrimento vaginal, endometriose sintomática e assintomática e dismenorreia. Para não ficar assim muito aberto também, o doutor Douglas, competente, responde qualquer coisa, mas para focar nisso e até facilitar para os nossos telespectadores, e a gente agradece as perguntas. Tudo bem, Douglas? Tudo bem, tranquilo, doutor João. Bom, vamos lá, as perguntas aqui para o doutor Douglas Colina. Ô Douglas, aqui, a Carmen aqui do centro pergunta, doutor Douglas, o que é ovário policístico? Ovário policístico é um estado de mau funcionamento crônico dos ovários. Quando os ovários funcionam bem, as menstruações são regulares e a paciente engravida com facilidade. Sim. Quando os ovários não funcionam bem, as menstruações são irregulares, a paciente tem dificuldade de engravidar e nos ovários vão aparecendo pequenos cistos que com o tempo vão dando um aumento do tamanho dos mesmos. Sim. Isso é ovário policístico. Ovário policístico aí. Bom, doutor Douglas, mais uma pergunta aqui da Célia. Ela pergunta, toda mulher tem corrimento? Doutor Douglas, ele pergunta, qual a diferença do corrimento amarelo e o corrimento meio amarronzado, doutor Douglas? De Pois Atibaia. é, Célia de Atibaia. Isso. Célia, é o seguinte, nenhuma mulher é seca. Sim. Toda mulher tem diariamente uma secreção. Sim. Que é normal. Que é normal. Essa secreção ela aumenta em determinadas fases do ciclo. Sim. Por exemplo, período de ovulação e na fase pré-menstrual. Então, diariamente, toda mulher tem uma secreção e essa secreção tem uma finalidade. Qual é a finalidade? Proteger a vagina, Sim. útero, trompas, ovários Sim. de infecções. Por que razão? Porque a secreção normal é ácida. E a acidez da secreção, ela inviabiliza o crescimento de determinadas bactérias e vírus. Então, toda mulher tem diariamente uma secreção. O que acontece é o seguinte, a mulher, ela costuma avaliar a secreção na calcinha ou no absorvente. Sim. Quando a secreção normal adere à calcinha ou ao absorvente, ela resseca, muda de cor e até de cheiro. Muda de cor. Tá? Quando é que nós consideramos uma secreção anormal? Anormal. Quando ela vem acompanhada de determinados sintomas, como por exemplo, prurido, coceira, ardência e odor fétido. Odor também. Exatamente, é. Tá certo. Olha aí. Doutor Douglas aqui, a Júlia pergunta, o que produz o corrimento vaginal, doutor Douglas? Tem tratamento? Quer dizer, está já colocando um corrimento patológico, sim, né? Sim, sim. Bom, a secreção normal, a qual eu me referi há pouco, sim. Ela é resultado da ação dos hormônios ovarianos sobre trompas, útero e vagina. Sim. Tá? Agora, a secreção anormal, que é aquela acompanhada de ardência, coceira, odor, já é uma secreção infecciosa. Infecciosa. E aí existem vários agentes infecciosos.
bactérias, vírus, fungos que podem causar, né? Sim. Então, cada agente tem uma secreção, tem um corrimento, produz um corrimento específico, tá? Sim. Por exemplo, o fungo. O fungo mais frequente é a Cândida, chamada Cândida albicans. A infecção causada pela Cândida chama-se candidíase. E o corrimento é típico. O corrimento é típico, é um corrimento grosso, em nata de leite, e a paciente tem uma coceira terrível. Terrível, tá? Verdade. Já o corrimento produzido pelo Trichomonas, que é um protozoário, é uma espécie de bactéria, tá? É um corrimento amarelado, com odor fétido e que dá uma certa ardência. Então, cada corrimento anormal tem sua característica. Tem característica, é por isso que é importante que, diante de um corrimento anormal, a paciente seja examinada. Examinada, isso. E não vá se tratando com qualquer coisa que aparecer na frente. Agora, é importante que toda mulher saiba que existe uma secreção normal, Sim. que toda mulher tem, tá? Que é uma secreção clara, não acompanhada de ardência, não acompanhada de coceira, e existe uma secreção, um corrimento anormal, acompanhado de ardência, coceira, odor, tá? Verdade. Olha aí. Isso aí. Dr. Douglas Colina, ginecologista e obstetra, aqui conversando com a gente aqui em Atualidades. Bom, Dr. Douglas, uma outra pergunta. Quando se preocupar, olha aí, com a dor pélvica? Olha aí, o Douglas, aqui é a Sandra de Atibaia. Tem assim a dor pélvica, assim, aquela que deve se preocupar e a outra que uma dor que pode se levar, ou não? Toda dor pélvica tem que ser investigada. Dor pélvica, doutor João, é um enigma Sim, médico, né? Nós já tivemos várias pacientes comuns com dor pélvica. Sim. E você sabe, doutor João, que é um problema de diagnóstico, né? Existem dois tipos de dor pélvica: a dor pélvica aguda e a dor pélvica crônica. A dor pélvica aguda é aquela que aparece abruptamente, da noite para o dia. Quais são as principais causas? Apendicite, uma inflamação de trompas, salpingite, uma inflamação de ovários, uma rotura de um cisto de ovário, causam uma dor aguda que aparece da noite para o dia, é uma dor forte. A paciente procura um atendimento médico na urgência porque ela não aguenta a intensidade da dor. Existe a chamada dor pélvica crônica, que é uma dor de duração de mais de 3 meses. Em geral, é uma dor de leve para moderada, é intermitente, ou seja, ela não aparece todos os dias, tá? E que tem um outro tipo de causa. Verdade. Por exemplo, endometriose. É uma das principais causas de dor pélvica crônica. É uma dor pélvica de leve para moderada, que tem períodos de aumento de intensidade. Por exemplo, menstruação. Tá? Então, existem dois tipos de dor pélvica, a aguda e a crônica. E são de difícil diagnóstico. Difícil diagnóstico. E às vezes multidisciplinar. Exatamente. Verdade. Doutor Douglas Colina aqui com a gente. Ô Douglas, olha aqui, a Paula que pergunta: sangramentos intestinais pode ter relação com endometriose? Pode sim, pode. Existem casos de endometriose nos quais o endométrio ele adere à parede intestinal, chegando até a mucosa. Dr. João deve ter atendido vários casos como esse, né? Existe essa possibilidade, sim. Olha aí. Bom, aqui a Cíntia aqui pergunta: Dr. Douglas, é normal sentir dor na hora da relação sexual? É normal? Não, não é normal. Cíntia, existem dois tipos de dor na relação sexual. A dor na introdução, na penetração, e a dor profunda. Profunda, exato. Isso aí.
A dor na fase de introdução, de penetração, se deve, em geral, a infecções vaginais. Sim, isso. Tá? Ou a um problema que nós chamamos de vaginismo. Vaginismo, é. O que é o vaginismo? O vaginismo nada mais é do que a contratura da musculatura da vagina no momento da penetração. Da penetração, isso. Em geral, o vaginismo está associado a problemas emocionais. Emocionais, verdade. Então, existe a dor na relação, na penetração. Pode ser por uma infecção vaginal ou pode ser por vaginismo. Existe a dor profunda, tá? Na relação. É a dor lá dentro da vagina, Sim, lá no fundo sim. da vagina. Aí existem outras causas. Sim. Por exemplo, endometriose, Verdade. cistos de ovário, miomas, posições anormais do útero. Sim. Ou seja, diante de uma dor à relação, a paciente tem que ser investigada. Por quê? Porque não é normal. Não é normal. Tá certo. Bom, doutor Douglas aqui, a Samantha pergunta, a endometriose, ela é hereditária, doutor Douglas? Não, não é, Samantha, não é. Não é? Não. A endometriose, só para deixar mais claro para os telespectadores, o que é a endometriose? O útero, internamente, o útero é uma cavidade revestida internamente por uma mucosa, uma pele úmida, Sim. como essa da boca. Sim. Tá? É o chamado endométrio. Esse endométrio, uma vez a cada mês, desintegra e sangra. Sim. O útero contrai, esse sangue com fragmentos do endométrio é eliminado pela vagina. Sim, verdade. Isso é a menstruação. Sim. Agora, em determinados casos, quando o útero contrai, esse sangue com fragmentos do endométrio penetra na trompa e cai na cavidade pélvica. E aí esses fragmentos do endométrio se implantam e causam um processo inflamatório crônico. Tá? Isso é endometriose. Não é hereditário. Não é hereditário. Não é hereditário. Olha aí, tá certo. Bom, aqui uma pergunta aqui, outra aqui, a Lia, ela pergunta, a endometriose tem cura e outra coisa, pessoa que tem endometriose engorda? Não, não há relação nenhuma da endometriose com aumento de peso. E a endometriose tem cura. Tem cura. Samantha, né? Não, Lia. Lília, a endometriose tem cura. Porém, ela tem que ser diagnosticada nas fases iniciais. Por quê? Porque se o diagnóstico não for feito nas fases iniciais, a endometriose progride, ela se agrava. E aí a cura é mais complicada. Tá? Isso aí. Bom, aqui continuando com o doutor Douglas, atualidades, hein? E o doutor Douglas respondendo aí os telespectadores. Doutor Douglas, existe algum alimento que deve ser evitado para quem tem endometriose? E a Jussara? Jussara, não existe nenhuma restrição alimentar. Tá? Voltando à telespectadora anterior, né? Sim. Que perguntou se a endometriose tem cura, eu respondi que tem cura desde que seja diagnosticada no começo. Agora, quais são os primeiros sinais de endometriose? É isso que as telespectadoras têm que saber. Ele está perguntando aqui. Exatamente. Quais são os sinais, os primeiros sinais? Quais são os sinais e o exame para detectar a Judite? Judite, pois é. Quais são os sinais precoces? Aqueles que dizem, essa paciente está começando uma endometriose. É isso aí. Cólicas menstruais que vão se intensificando ao longo do tempo e não melhoram com analgésicos comuns. Cólicas menstruais cada vez mais intensas, que não melhoram com analgésicos comuns, são os primeiros sinais de endometriose. Que piora na menstruação, não? Piora. Cólicas menstruais que vão se intensificando e vão se tornando menos responsíveis a analgésicos comuns. Verdade. Então a paciente chega para a gente, olha, eu tinha uma cólica menstrual
que melhorava com Buscopan, tá? Que é um analgésico, um antiespasmódico comum. Mas atualmente o Buscopan não está melhorando. Esse é um sinal de que esta paciente possa estar com uma endometriose em fase inicial. Inicial, olha aí. E é interessante a gente fazer o diagnóstico precoce. Por que razão, doutor João? Porque são os casos que têm cura. Verdade. Agora, tem uma pergunta aqui também, a Paula que pergunta: doutor Douglas, qual a diferença de cólica menstrual e aquela cólica da dismenorreia? Isso, exatamente. A cólica menstrual é uma cólica leve ou moderada que passa com analgésicos comuns. É muito frequente, todas as mulheres têm? 50% das mulheres têm cólica menstrual. Mas as cólicas menstruais normais, elas são de leves para moderadas e passam com analgésicos comuns. As cólicas da chamada dismenorreia são cólicas intensas que, na medida em que o tempo passa, já não respondem mais a analgésicos. Sim. E acompanhadas de problemas digestivos, por exemplo, náuseas, diarreia, acompanhadas de problemas hemodinâmicos, quedas de pressão. Verdade, verdade. Tá? Isso é dismenorreia. É a cólica forte acompanhada de outros sintomas. É isso aí. Aqui, doutor Douglas, a Ruth aqui pergunta: o corrimento vaginal, maioria deles, é indício de DST? É a Ruth. Ruth. É. Como eu falei para uma paciente numa resposta anterior, existe a secreção vaginal normal, que é uma secreção clara, que não vem acompanhada de ardência, coceira e não tem odor, tá? Sim. Agora, quando a secreção perde essas características, ou seja, ela se torna amarelada, esverdeada, acompanhada de coceira, de ardência e tem odor, ela pode ser um indício de moléstias ou doença sexualmente transmissível. Olha aí. Pode ser. Tem que investigar. Tem que investigar. Verdade, olha aí. E aqui o André pergunta: doutor Douglas, sempre que minha esposa está no início da menstruação, ela sente muita dor no joelho. Tem alguma explicação, doutor? Existe sim, doutor João. Existe. Nós sabemos que o período menstrual é um período em que há uma queda da resistência da parte imunológica da mulher, né? Da parte imunológica. E na fase menstrual, vamos chamar de perimenstrual, né? Uns dias antes, a menstruação e uns dias depois. A fase menstrual é uma fase em que a imunidade da mulher cai e, por essa razão, são mais frequentes algumas doenças, especialmente doenças infecciosas. Sim. Mas não só as doenças infecciosas, né? Essa queda da quantidade de hormônios que ocorre na menstruação, porque a mulher menstrua por quê? Os hormônios diminuem em quantidade, aí ela menstrua. Essa queda hormonal, ela mexe com toda a homeostase, o equilíbrio do organismo. Sim, verdade. E muitos problemas médicos podem se intensificar nessa fase. Por Problemas exemplo, inflamatórios, né? Inflamatórios, por exemplo, cefaleia, dores de cabeça, verdade, olha aí. problemas digestivos, problemas emocionais Sim. e algumas dores crônicas. Então, a fase menstrual é uma fase em que determinados problemas pré-existentes podem se intensificar. Isso é fato. Verdade. Bom, aqui André, essa pergunta da André, o doutor Douglas já respondeu, mas eu vou fazer. Doutor Douglas, quais os sintomas da endometriose? Endometriose, a endometriose na fase inicial, cólicas menstruais intensas que vão se tornando resistentes a analgésicos comuns. Ou seja, a paciente tem a cólica, melhorava com um analgésico comum, depois de algum tempo não melhora mais, ela tem que passar por um analgésico mais forte e com o tempo também esses analgésicos mais fortes não resolvem. Tá certo. Outra pergunta aqui, doutor Douglas da Carina. Doutor Douglas, a dor pélvica é considerada também sintoma de outra doença? Você até já falou também. Sim, sim, a dor pélvica, como eu lhe falei aqui para as telespectadoras, telespectadores,
ela pode ser aguda ou crônica, tá? Sim. As agudas, em geral, são causadas por apendicite, rotura de cisto de ovário, sim. infecções nas trompas e ovários. As crônicas, endometriose, processo aderencial, Verdade. enfim, é isso. Bom, aqui a Beth. Dr. Douglas, ovário policístico causa dor? Ocorre sangramento, Dr. Douglas? Ovário policístico não causa dor. Não causa dor. Não causa dor. Os ovários policísticos podem causar alterações menstruais, Sim. infertilidade e problemas na pele do tipo Sim. pilificação aumentada, oleosidade e acne. Esse é o quadro típico dos ovários policísticos. Irregularidades menstruais, infertilidade e problemas na pele, oleosidade, acne, aumento da pilificação. Tá certo. Aqui, Dona Marlene, que fez uma série de perguntas. Vamos lá. Dona Marlene, vamos lá. Dona Marlene, Dr. Douglas, tenho algumas perguntas sobre endometriose. A primeira, tem que operar, Dr. Douglas? Quem tem endometriose pode engravidar? Outra, a mulher com endometriose que está grávida pode perder o bebê? Obrigada e parabéns, Dr. Douglas. Ok. Aí, Dona Marlene. Marlene. Pois é, Marlene. Vamos ali Pode falando? Pergunta? Primeira pergunta. Tem que operar? Nem sempre, nem sempre. Nós operamos os casos mais graves, nos casos em que a endometriose forma cistos. Sim. A endometriose pode, quando crônica, formar cistos ali nas regiões correspondentes aos ovários. Então, nessa situação, a gente tem que operar. No geral, a endometriose é de tratamento clínico, ou seja, existem medicamentos específicos para tratar a endometriose. Mas, às vezes, nós temos que tratar cirurgicamente, quando se formam cistos maiores. Agora, a pessoa pode ter endometriose e não sentir dor, não sentir nada? Dificilmente. Dificilmente. Tá certo. A outra pergunta. Quem tem endometriose pode engravidar? Pode. Se nós, com tratamento, a paciente pode engravidar, sem dúvida. Tá certo. A mulher com endometriose que está grávida pode perder o bebê? Não. Não. A paciente com endometriose que engravida tem que agradecer a Deus. Por quê? Qual é o melhor tratamento para endometriose? Gravidez e amamentação. Olha aí. Some a endometriose. Desaparece. Bom, e ela agradece. Terminando. Mais perguntas aqui. Dr. Douglas, o que é varizes pélvicas? Varizes pélvicas são veias dilatadas. Sim. Na região correspondente às trompas e aos ovários. Dá dor? Às vezes, quando essas varizes são grandes, a paciente pode ter dor pélvica crônica. Dor pélvica crônica. Exatamente. Tem que tratamento. Tem tratamento. Tratamento, olha aí. Doutor Douglas, o que pode piorar nas varizes pélvicas? Tem alguma coisa que piora as varizes? Tem. Uma das coisas que piora, né, as varizes pélvicas é a obesidade. Obesidade. A obesidade, ela leva a um aumento da pressão intraabdominal e você tem o quê? Você tem um aumento do tamanho das varizes pélvicas, assim como também das hemorroidas. Né? As hemorroidas, é verdade. Aí já é sua área. Sim, verdade. As hemorroidas são mais frequentes em pacientes obesos. Né? Verdade. Exatamente. Agora, também pergunta nesse sentido. Doutor Douglas, qual a causa das varizes pélvicas? Tem uma causa? A causa é a mesma causa das varizes dos membros inferiores, né? Ou seja, as veias pélvicas, elas têm as paredes enfraquecidas. Agora, também pergunta nesse sentido aí. Doutor Douglas, ter varizes pélvicas prejudica na gravidez? Não. Absolutamente não. Tem nada a ver? Nada a ver. Olha aí. Doutor, é verdade que o DIU não deve ser usado para quem ainda não teve filhos? Não. Tem nada a ver? Nada a ver. O DIU pode ser usado por qualquer paciente. Pessoa. Tendo tido filhos ou não. É verdade.
Com que frequência, doutor Douglas, deve ser revisto o método contraceptivo? Não deve manter um só, deve variar? Ou como é que é? Não, a paciente pode manter um método só. Pode manter para sempre? Para sempre. Existem pacientes utilizando aí Se ela se deu bem? Se deu bem. Método contraceptivo é aquele velho jargão. Em time que está ganhando não se mexe. Não se mexe. Existem pacientes usando pílula há 20 anos, sempre a mesma pílula, e muito bem com aquela pílula. O importante são as revisões anuais, né? São as visitas anuais ao ginecologista para fazer aqueles exames de rotina e verificar se o método não está causando algum problema. Agora, por exemplo, assim, é preferível o DIU. As pílulas não tem nada a ver, é o que a pessoa sente melhor. O DIU é sempre segunda opção. Segunda opção, exato. Tá certo. O método de eleição para todas as pacientes é a pílula. Por que razão? É mais prático, tá? Tem uma eficácia muito boa. Não? Sim. Então, a primeira opção é a pílula. Quando é que nós optamos pelo DIU? Se a paciente tem alguma contraindicação para o uso da pílula. Sim, verdade. Existem determinadas situações médicas que contraindicam o uso da pílula. Sim. Por exemplo, paciente com tendência à trombose, paciente com pressão alta, diabetes de difícil controle. Nessas situações a gente deve evitar a pílula. Então aí entra o DIU. Tá? Então essa é uma situação muito importante. Pacientes que têm uma contraindicação para o uso da pílula. Uma outra indicação do DIU qual é? Pacientes que começam a usar a pílula e não se adaptam. Verdade. Começam a ter dor de cabeça, inchar, ganhar peso. É uma outra situação na qual a gente indica o DIU. E a terceira situação é quando a paciente quer. Existem pacientes que, olha, eu não quero usar pílula, eu quero DIU. Tá bom, entendeu? Tá certo, olha aí, doutor Douglas Colina, estão terminando aqui muitas perguntas. Doutor Douglas, o que são ovários micropolicísticos e que repercussões têm ou podem ter na saúde ou na fertilidade? Sim. A chamada síndrome dos ovários policísticos é uma doença crônica, tá? Ela já começa na adolescência e ela se caracteriza por um mau funcionamento dos ovários. Quando os ovários funcionam bem, as menstruações vêm certinhas, a paciente engravida com facilidade. Numa situação de mau funcionamento dos ovários policísticos ou micropolicísticos, as menstruações são irregulares, a paciente tem dificuldade em engravidar e ela pode começar a ter problemas de pele do tipo oleosidade, excesso de pelos, acne. Então, esse é o quadro da chamada síndrome dos ovários policísticos. E é um processo crônico, a paciente nasce com isso. Nasce. E aí? Existe tratamento? Lógico que existe. Existe tratamento para controlar esse processo. Sim, verdade, olha aí. Bom, doutor Douglas, todo mês, 10 dias antes de menstruar, tenho dores na pelve. O que pode ser? 10 dias antes de menstruar, tem muita dor na pelve. A questão é a seguinte, o que acontece às vésperas da menstruação, ou seja, 7 a 10 dias, começa a haver um inchaço dos órgãos genitais. Sim. Trompas, útero, vagina, eles começam a inchar. Em pacientes que não têm nenhum problema, esse inchaço, ele simplesmente ele se traduz por uma sensação de peso no baixo ventre. Sim. Agora, em pacientes que têm alguma doença crônica, por exemplo, endometriose, aderências, que são cicatrizes pélvicas, varizes. Aí o que acontece? Esse inchaço, que é natural, que ocorre em todas as mulheres, piora essas situações. Tá? Tem tratamento. Tem tratamento, agora precisa ser investigado, né? Quer dizer, o que está causando aquela dor 10 dias antes da menstruação? A gente precisa investigar para tratar corretamente.
Verdade, olha aí, doutor Douglas Colina, aqui, professor Douglas Colina. O Douglas, muitas perguntas e foi muito bom, viu? Muito bom, para mim é sempre um prazer estar aqui no seu programa de grande audiência e um programa honesto, que informa o que realmente existe, né? E qual é a realidade, a verdade. Isso é importante para o nosso país atual, né? Verdade, olha aí, professor Douglas Colina, aí um profissional aí exemplar, aí, qualidade e também capacidade, né? Douglas, mais uma vez, obrigado e até um outro programa que nós vamos continuar debatendo. Doutor João, eu que agradeço, para mim é sempre um prazer estar aqui, né? E a gente está à disposição para outras conversas. Tá certo, olha aí, professor Douglas Colina. Bom, nós vamos a um breve intervalo e a gente volta já aqui. Atualidades ao vivo, hein? E as nossas reprises durante a semana, hein? Estamos reprisando aí. Se você perdeu algum programa com o professor Douglas aqui, não pegou o programa inteiro, a entrevista toda, nós vamos reprisar.